Mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa fraterna da nossa comunidade, a Matiz. Hoje o nosso tema vai ser Educação da Criança na Era Digital, à luz da doutrina espírita. E eu fiquei me perguntando, antes de começarmos, falei, nossa, será que vão ser pais que vão escutar? Mas nós, estamos nos educando e reeducando o tempo todo, mesmo que nossos filhos já estejam adultos. Então eu convido a todos, se sentir à vontade de fechar os olhos, respirar tranquilamente. Hoje, em especial, com muita gratidão, essa chuvinha tão abençoada. Amado Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos neste momento. Pedimos o amparo dos bons espíritos para que nos inspirem pensamentos elevados, palavras esclarecedoras e sentimentos de paz e fraternidade. Que tudo o que aqui seja dito e ouvido possa contribuir para o nosso aprendizado e para o nosso progresso moral. Que assim seja. Então, como eu disse, esse tema é a oportunidade de reavaliarmos também, porque a maioria que está aqui, acho que todos, nós também estamos vivenciando essa era digital. Mas então vamos lá. É uma nova infância que já se iniciou há algum tempo, chamado, os nativos digitais. Quem são esses nativos digitais? Com certeza não somos nós, Então, os nativos digitais são crianças que estão vindo aí há mais ou menos umas 2 décadas ou mais um pouquinho, que são crianças que nasceram e estão nascendo dentro de um mundo tecnológico. Nós ainda, se tiver alguém mais novo, ok, nós somos ainda da época de um mundo analógico, E essa geração, principalmente da década de 90 para cá, são crianças, são espíritos que estão reencarnando já numa era da tecnologia, da nova tecnologia, com celular, tablet, telas, redes sociais, aplicativos, jogos, tudo isso. Então, nós, desde criança, todos nós, quando nascemos, vamos aprendendo a falar no convívio, não é mesmo? Ninguém para ficar ensinando a falar. Muitas coisas se aprende, papai, mamãe vai repetindo e logo nós fomos observando e fomos aprendendo. Quando viu, a gente estava com 2 anos de idade com um vocabulário enorme. E essa geração, ao contrário, eles nascem já passando o dedinho, deslizando, sabendo onde que aperta. E você olha uma criança tão pequena e fala assim, mas como é que ela tem conseguido? Quem parou para ensinar? Não é mesmo? Então são os nativos, Os nativos digitais. Uma criança nativa, ela aprende tocando, deslizando, clicando. Dá um celular para uma criança de 1 ano, ela já faz isso. E aí sempre me inquietou bastante, Porque eu fico pensando assim, esse espírito que está reencarnando nesse corpinho, tão frágil, ainda pequeno, ele traz uma herança, de si mesmo, de outras encarnações e principalmente do mundo espiritual que estava recentemente fazendo parte. E nesse mundo espiritual, a tecnologia, está muito à frente. Porque tudo que nós temos aqui, já materialmente, foi antes plasmado no mundo mental, no mundo espiritual. Então já existia. Só está chegando aqui, mas já existe, Então isso é importante. Nós temos hoje crianças hiperconectadas, têm excesso de estímulos, principalmente visuais e auditivos.
São crianças que vivem com menos silêncio, menos reflexão, né? Em compensação, com mais ansiedade, com menos vínculo. Então, é um mundo que tem mudado. Como tem mudado? Mas o espírito continua o mesmo. A criança na concepção espírita é o seguinte, lá no Livro dos Espíritos nos traz: não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência, não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Por quê? Porque já são espíritos encarnados em fase de adaptação. São espíritos, as crianças, que não são tábuas rasas. Trazem aí um baú, né, uma herança. É um espírito antigo e um corpo novo. Já viveu outras vidas. Traz tendências, virtudes e deficiências. Deficiências porque essas tendências já se cristalizaram e viraram deficiências, quer dizer, a falta de virtudes. Tendências é aquela que ainda não é deficiência, mas há uma tendência. Pode ser tendência ora positiva ou não. E está num período, a criança, de maior plasticidade, né? Muito mais do que a gente adulto. Essa plasticidade é que oferece condições, oportuniza de uma aprendizagem muito maior. A mente da criança é terra virgem e fértil. Tudo que a gente plantar, nós vamos colher. Mas, em toda plantação, a gente tem que cuidar das ervas daninhas, não é mesmo? Qualquer plantinha, a gente tem que aguar, tem que olhar se não está dando erva, se não está dando água demais ou de menos. Então, a mente da criança também é assim. Por que a infância é tão importante? Por que é tão importante? Eu considero particularmente, né, e também tenho estudado, que é a fase mais importante da vida do ser humano, é a infância. Olha só, encarnando-se, lá no Livro dos Espíritos, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo, as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, nos é trazido que é o momento sagrado da educação do ser humano, é na infância. É onde se forma o caráter, onde se molda os hábitos, onde constrói o futuro espiritual. Aquilo que eu disse antes, trazemos uma herança de nós mesmos, né? Que está gravado lá na consciência, a célula lá do espírito, lá a consciência. Ali a gente traz tudo, como eu falei. Dificuldades, tendências, né, as deficiências e as virtudes. Não é porque a gente reencarnou, opa, ficou a coisa ruim e vem só coisa boa. Ou só vem aquilo que eu ainda não alcancei e ficaram as coisas. Não, tudo no equilíbrio. Tudo é uma colheita. Então, a criança, quando, né, o espírito vem nesse corpinho de criança, é dada essa oportunidade. Então, dela forjar um novo destino, o próprio destino, com a ajuda dos pais, dos educadores, é onde se forma o caráter. Por isso o cuidado com a infância é assim primordial na vida do ser humano. A maioria de nós, se não 99,9%, nós em adultos, né, temos que trabalhar a criança ferida, a criança interior, a criança isso, a criança aquilo. Por quê? Porque é nessa fase que ficam gravadas na mente e na sensibilidade tudo aquilo que nos é colocado, que nos são impostos, né? Sejam crenças, sejam preconceitos, sejam ausências de valores. O impacto do mundo digital. O mundo digital, ele oferece informação rápida, entretenimento constante com redes sociais, jogos, vídeos, algoritmos. A criança fica exposta
Quando eu falo criança aqui, vou colocar também nós adultos, porque ainda somos crianças nessa era digital, né? Ficamos expostos a comparações, à sexualização, ao ódio, ao consumo, à ansiedade. E a criança não está emocionalmente e nem moralmente preparada para o mundo digital. Ela não tem ainda o cérebro formado para filtrar. Antes eu disse da plasticidade para aprender, mas ainda o cérebro não está formado para filtrar. É na infância que a gente começa a trabalhar essas faculdades mentais. A faculdade de pensar, de discernir, de julgar, de pensar, de imaginar. Então ainda está se formando. Como é que ela vai conseguir filtrar, né? Mas também gera distração contínua, impulsividade, vício, isolamento emocional. A tecnologia é neutra, ela está lá, né? Ela está aí. Ela pode ser ferramenta de progresso ou ela pode ser também de vício. A tecnologia ela pode aproximar quem está longe, mas pode afastar quem está perto. Já viram em restaurantes, em festas, no shopping, quando a gente senta, às vezes tem uma família sentada e todo mundo está mexendo no celular. Está todo mundo perto, mas está longe. Por outro lado, por exemplo, eu estava me recordando com gratidão, outro dia eu fui criada em Brasília, né? Cresci até a adolescência. E aí, ao mudar para cá, me perdi de muitas amizades. Com as redes sociais, eu pude me conectar novamente. Aquela criança, aquela adolescente, com amizades. E aí, pessoas que estão longe, em outros países, em outras cidades, a gente consegue sentir que está perto, unir aqueles tempos vivenciados. Então, a tecnologia ela pode ou aproximar ou afastar. Um sábio da antiguidade, Volo disse, lá no Livro dos Espíritos nos traz, conhece-te a ti mesmo. O conhecimento de si mesmo é o caminho para o desenvolvimento individual, para o progresso. Não tem outro caminho, a não ser o conhecimento de si mesmo. E esse conhecimento se faz voltando para si mesmo, não é? Mas o excesso de telas, ele impede o silêncio, bloqueia a introspecção, dificulta a percepção espiritual. Alguém consegue fazer esse movimento? Mexendo no celular, mexendo, enrolando, né? As redes sociais, mexendo em joguinho? A gente consegue fazer esse exercício de autoconhecimento? Uma criança sem silêncio, ela torna-se um adulto desconectado de si. Mas, Marsol, como é que criança faz silêncio? Eu que trabalho em escola, gente, criança faz silêncio? Não. Vocês não têm noção. Criança não faz silêncio. E criança feliz é criança barulhenta. Mas é aquela criança que está correndo, brincando, participando. Quando falamos uma criança sem silêncio, é aquela criança que consegue aquietar a mente. E que na maioria hoje não estão conseguindo. A mente está rápida demais. Como é que consegue esse cérebro processar informação, transformar essa informação em conhecimento? Ela precisa parar para ler, ela precisa parar para estudar, ela precisa silenciar. Nós precisamos fazer isso, não é verdade? Mas a tecnologia pode também ser instrumento de progresso, desde que conduzida da melhor forma. A educação moral precisa ser ainda mais forte do que antes, né? Na nossa época, assim, né? Quem tem na faixa aqui da minha idade, mais ou menos 50 anos, a gente não tinha essa dificuldade, né? Da educação moral, principalmente recebida dos nossos pais, a gente era muito mais forte. Hoje não. A educação moral hoje que a gente tenta e tem que tentar sem desistir, para ensinar esses espíritos nos corpos de crianças e adolescentes, está exigindo da gente muito, muito mesmo, né? Mas a gente não pode desistir não, porque ela tem que ser mais forte, né? Por quê? Porque nós somos espíritos que estamos passando essa experiência aqui, né? Nessa escola. Então como que eu vou deixar? Não, deixa para depois. Não tem como deixar para depois. Nós estamos numa escola. O espírito veio para cá para aprender. Nunca foi
tão fácil acessar o mundo, mas nunca foi tão difícil proteger a alma. Concordam com isso? Hoje a gente pode ver tudo no mundo, não pode? Pela internet? Museu, países, tudo que a gente quiser sem viajar. Mas e a alma? A gente tem conseguido proteger essa alma, esse espírito, principalmente da infância? Pode-se considerar como missão a paternidade? É uma missão? Eu escuto gente, que eu atendo muito pai, falar assim, nossa senhora, isso não pode ser missão não, Marçô? Isso vou te contar, é muito difícil. Eu já escutei de pais falar que isso é castigo, não é. Como escuto também muitos falarem, isso é uma dádiva de Deus, mas é uma missão que nos é dada. Lá no Livro dos Espíritos nos diz assim, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Olha a responsabilidade dos pais, e eu coloco de educadores, e eu coloco dos adultos que estão em volta das crianças, da infância e da adolescência. Os pais são responsáveis pelo futuro moral dos filhos. A paternidade é uma missão. Deus coloca a criança sobre a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. Como é que eu vou dirigir se eu não estiver presente? Como é que eu vou dirigir se antes eu também não aprender? Estudar, buscar como fazer, né? Só esperar? Não, Deus ajuda, mas Deus ajuda quem cedo madruga. Eu só encontro se eu buscar. E onde que eu vou buscar? Né? Quantos eu vejo muitas vezes não buscam numa religião, nem numa ciência, nem num curso, nem numa terapia, e não sabe o que fazer com as crianças hoje. Quando eu escuto um pai me dizer assim, eu não consigo tirar o celular do meu filho. Eu vou dormir, quando eu vejo a luz está ligada, o celular está lá, a criança está lá, o adolescente, até de madrugada mexendo no celular. Como eu sou das antigas, e eu sou que nem rapadura, eu sou doce, mas eu sou dura, eu falo assim, como é que você pode me falar que um adulto não consegue tirar o celular de uma criança, de uma adolescente? Não sei se é porque eu fui educada que o pai olhava, a gente já sabia o que queria, ok, mas hoje ainda a gente tem a condição de ter diálogos, de ter conversa, de mostrar, de explicar e de ser firme na decisão. E aí eu volto lá no Livro dos Espíritos que eu acabei de ler. Se essa criança, esse adolescente sucumbir por isso, a responsabilidade, não gosto de falar a palavra culpa, gente. Esse negócio de culpa de mãe, culpa de pai não existe, existe responsabilidade. Né? Nem Deus não coloca essa palavra para a gente, é responsabilidade. A responsabilidade é nossa, sim. Não tem como delegar a outro. Deus não delegou os filhos a babá, a celular, a ninguém. Delegou a conduzir esses espíritos que são filhos dele a nós, pais, educadores, adultos. Então a responsabilidade é nossa, sim. E a nós, que eu entendo, que vai ser cobrado. Ah, Deus vai sentar e vai me cobrar? Não. Quem vai me cobrar? A minha própria consciência, né? À medida que eu vou progredindo. Educar não é apenas dar escola, dar tecnologia, dar conforto, é formar consciência, autocontrole, espiritualidade.
Estamos terceirizando essa missão para as telas. Elas podem entreter, mas não educam moralmente. As telas podem aparentemente acalmar a criança. Ou muitas vezes usamos a tela para que a criança dê sossego para a gente, sossego para o ambiente. O abandono moral, ele pode gerar ressentimentos e desvios que duram encarnações. Presença física não é presença real. Eu estou do lado do filho e, no entanto, ele está mexendo no celular, não estou nem vendo o que ele está mexendo. Antes de existir celular, um educador que ele já faleceu, chamado Isami Tiba, eu lembro que uma das palestras ele falou, né? Naquela época ele falava, nem tinha essa tecnologia, que o pai falava assim, nossa, mas eu participo muito com meus filhos. Vai para a pracinha, leva o jornal, vai ler o jornal, as crianças brincando na pracinha. A hora que ele cansa do jornal, ele pegava o filho, vamos embora. Passamos uma manhã super legal. Não passou, porque isso não é presença real. Então, olhar para isso é muito importante, que presença é essa? No Livro dos Espíritos, extraímos que há uma grande diferença entre instrução, que é o intelecto, a informação de dados, e educação, moral e hábitos. Escola da instrução, pais também. Escola pode ajudar na educação moral, formação de hábitos? Sim, mas cabe aos pais, primeiramente. Kardec nos ensina que a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. O Google dá instrução, os pais, educação, né? O Google não educa ninguém, hein? Agora, como exigimos que a criança saia do celular se nós, adultos, não saímos? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos orienta, sede perfeitos. O dever do espírita é trabalhar na sua própria melhoria. Então, o exemplo arrasta, a criança imita o comportamento dos pais. Então, essa oportunidade de nos vigiarmos, da gente olhar que tempo que eu estou ficando, para que eu estou usando, a criança está observando. Eu estudei muitos anos uma pedagogia chamada pedagogia logosófica, não sei se já ouviram falar. E um dos ensinamentos que eu aprendi desde cedo é o seguinte: quantas vezes nossos pais antigamente não deixavam a gente ficar ouvindo conversa de adulto, não. Criança lá, adulto conversando aqui. Olha que sabedoria. Muitas vezes a gente deixa a criança, enquanto os adultos estão falando de 1000 assuntos, e achando que a criança está ali e não está escutando, mas está. E quem está escutando ali não é a criança em si, é o espírito da criança. O espírito está atento a tudo que está passando. Então é importante resguardar esse espírito dessas impressões, dessas conversas, desse exemplo que arrasta, né? Então não tem essa conversa não, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não pode ser assim não. E essa geração de uns anos para cá, mas ela cobra mesmo. Você não faz, por que eu iria fazer? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Gente, que oportunidade que a gente tem dos filhos nos reeducar. Olha que coisa boa, né? A tecnologia não é inimiga. O problema não é a tecnologia, é quem educa e como que usa. Ela pode ser instrumento de aprendizado, meio de comunicação, ela pode ser apoio pedagógico para os trabalhos, para pesquisa, para estudo, excelente, né? Mas tem que ter cuidado, a criança está ali mexendo e ela está lá, né, na internet que não pode, em outras coisas. Mas precisa limite, supervisão e propósito. Se eu tenho, igual por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa para a escola, tem que monitorar essa criança, tem que ter um propósito. Se a criança quer fazer um joguinho, ok, dá uma olhadinha para ver o que ela está jogando, né? Tudo tem que ter limite de horário. Orar e vigiar também cabe na internet. A sintonia mental com que alimentamos nossos pensamentos, sentimentos e o que consumimos na internet atrai companhias espirituais afins. Tá, o adolescente que vê pornografia na internet, quem são os amigos espirituais dele que está ali perto? A pessoa que está fazendo uma pesquisa, que está estudando. Que companhias que estão ali perto? Estou vendo meme, coisa à toa, né?
vendo aqueles vídeos que as crianças me falam assim, tia Marçô, é engraçado. Eu falei, deixa eu ver. Alguém escorregou na banana, aí os outros começam a rir. Isso não é engraçado. Isso se torna bullying. Então a gente tem que estar olhando, a gente tem que estar orando, mas a gente tem que estar vigiando. Não adianta só orar, não. E mais à frente ainda, né? Porque é olhai, orai e vigiai. Na internet também, né? Do que as crianças estão vendo. No Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, nos traz a importância da prece e a vigilância dos pensamentos. Acessar conteúdos violentos ou fúteis atrai espíritos perturbadores para dentro do lar. As comparações constantes das redes sociais despertam, alimentam a vaidade e o orgulho, que, segundo o Evangelho, são as chagas da humanidade. É verdade isso? Alguém tem dúvida que são as chagas? E, além disso, desencadeia a ansiedade e a depressão infanto-juvenil. Devemos ensinar a criança a valorizar o ser, que é a essência, e não o ter, o parecer, para ganhar likes, ganhar curtidas. Mas para isso eu tenho que estar do lado. Não é proibir, gente, mas é acompanhar e colocar limites, né? O mau uso da tecnologia desperta para o imediatismo e impaciência. Tudo é para ontem. Com o exemplo dos vídeos de 15 segundos. Né? E não é só criança não, adulto também, né? Não, está demorando. WhatsApp, não vamos acelerar. Não, vamos. A gente está nessa onda, né? A gente não tem mais paciência. A luta para ler, para estudar, tem sido uma grande batalha, com desgaste de muita energia. Então está lá na escola, a escola dá os livros para que a criança leia, livro literário, estimula a leitura, o estudo. Os pais chegam para mim e falam assim, eu não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Eu falei, mas como é que é? Vamos organizar um horário? Vamos ver como é que é? Vamos combinar? Vamos fazer compensação? Porque a vida é compensação. Eu trabalho, eu recebo, eu me sinto feliz. Tá, se eu estudo, né, eu tenho uma consequência. Ah, então eu quero um joguinho, mas então seria uma consequência, não uma troca, mas consequência. Porque entre as leis divinas existe, né, a lei de consequência. Aquilo que eu planto, a lei do plantio. Então é importante ensinar, através desses momentos, a criança já observar as leis divinas no dia a dia. A lei do tempo, eu aproveito ou eu perco esse tempo? Eu dilato, eu diminuo esse tempo? No Evangelho, nos traz que a lei do progresso exige tempo e esforço, paciência e brandura. Cabe a nós, pais, educadores e adultos em geral, ensinar a criança a esperar, tolerar frustrações e persistir. Virtudes raras no mundo do clique, né? Ah, eu não aceito ser frustrado. Na questão 706 do Livro dos Espíritos, a indagação é: a vida social é natural? Sim, respondem os Espíritos. E o isolamento é contrário à lei da natureza, pois o homem precisa do homem para progredir. O mundo virtual não substitui o contato humano, não substitui a prática da caridade e não substitui o olho no olho. É importante a gente lembrar disso, né? Então, eu participar de vaquinha na internet para ajudar alguém não é uma caridade prática de eu ir lá e ver o que a pessoa está precisando. Se é uma escuta, se realmente é algum assistencialismo material, se é um abraço, né? Então, isso é importante. E aí, gente que trabalha e estuda um pouquinho com suicídio infantil e adolescente, né? Como que isso aumentou devido a essa falta de olho no olho e desse contato humano, dentro de casa e nas relações. Somos de uma época que podíamos brincar na rua, hoje não podemos. Então fomos cada vez mais sendo cerceados desse convívio humano. E aí veio a tecnologia, então a gente tem que saber, né, o uso no equilíbrio, de propiciar isso aí. O que o espírito de uma criança mais precisa para se desenvolver? Presença dos pais,
mais afeto do que Wi-Fi e telas. Que as ensine a pensar, a sentir, a escolher o bem, a dominar os impulsos. Educação espiritual é diariamente com exemplos e com diálogos. O Evangelho no lar é um antídoto que fortalece os laços familiares. É uma oportunidade também de se fazer uma higiene mental. Quantos e quantos pais conseguem ainda, porque eu sei, de à noite, ao colocar os filhos para dormir, sentar e fazer uma prece. E essa criança só vai ter autonomia de fazer uma prece sozinha o dia que ela aprender. E para ela aprender, tem que ensinar, não é verdade? Prece ao levantar, né? Que ela seja levada a uma igreja, a um centro, a algum lugar, para que ela, né, já vai desde pequena despertando de que o mundo não é só material, de que nós temos uma natureza física, mas temos uma natureza espiritual. Não alimentar só essa natureza física, mas qual é o alimento do espírito? É a prece, é a meditação, é o diálogo. No livro dos Espíritos nos traz: o amor resume toda a doutrina de Jesus. E amar é também saber dizer não, dar limite que leva a criança a se sentir segura. Disciplina é uma forma de educar a vontade do espírito. Gente, criança gosta de limite. Adolescente também gosta. Como eu faço, que é o diferencial, mas precisa. Todo ser humano precisa de limite, né? Tanto é que existem as leis divinas. Deus criou as leis divinas para quê? Para nos colocar limite. Te deu livre-arbítrio, mas tem leis. Se você cumpre, ok, você tem amparo. Você não cumpre, você tem sanção. Não é assim também com as leis humanas? Então a gente vai ensinando desde criança. Então se a criança está com celular e ela está ali e não devolve, primeiro que eu que dei, né? Alguém deu, algum adulto deu. Criança sozinha não compra celular, não compra tela, não compra tablet. Então, tudo isso. Depois, lá na frente, eu quero corrigir uma coisa que eu não ensinei. Aí fica mais difícil, né? Talvez impossível. Estabeleça limites de tela. Crie momentos sem celular. É o que a gente chama de zona livre de tecnologia. Durante a refeição, nada de celular. Antes de dormir, tantas horas, nada de celular. Passeou e tal, nada de celular. É isso, né? Que bom que as escolas hoje, né, não precisam mais de celular, mas precisou criar lei para pôr esse limite, né? Vocês são, como eu sou, da época quando a gente sentava à mesa para almoçar a família, não tinha outra coisa, era para almoçar, não é mesmo? Então a gente vai colocando limites. Seja exemplo, largue seu celular. Você vai e fala para o filho, não pode usar o celular, mas senta para almoçar com o celular do lado. Cadê o exemplo, né? Monitore o conteúdo, a vigilância. Incentive a vida offline. Como é que você incentiva? Vamos fazer passeio na natureza, no parque. Vai viajar, vai passear. Vamos criar alguma coisa. Vamos fazer uma comida juntos, né? Vamos praticar um esporte. Vamos fazer um trabalho de caridade. Me recordo da minha filha com 7 até 10 anos, 2 vezes por mês à noite, tem um centro lá na Independência, chamada Patrulha da Caridade, tinha que sair. Até hoje ela não esquece. Foi a sementinha que eu plantei da importância da caridade. Até hoje ela fala: mãe, como isso foi importante? Mas eu tenho que pegar pela mão e levar mesmo. Não é, você quer ir? Não. Eu entendo que criança ainda, a vontade dela tem que ser pela dos pais, sabe? Ela escolhe a roupa que ela quer, mas se a roupa não é de criança, ela vai então vestir uma roupa que é de adulto? Então há coisas que ela tem que ir conquistando a autonomia, mas nessa conquista tem que ter primeiro o ensino do adulto, né, que a dirige. Dialogue sobre o que a criança vê na internet, converse sobre os sentimentos. Hoje nós temos até nas escolas projeto socioemocional, porque se viu que a educação se estimulou tanto o aspecto cognitivo, a inteligência cognitiva, esqueceu da inteligência emocional. E hoje as escolas fazem isso,
E as famílias hoje podem falar sobre isso. Gerações passadas não se podia falar em sentimentos, não se podia chorar, se tinha que engolir o choro, se machucava não podia chorar, se sentisse raiva, era errado sentir raiva. E hoje não, a gente tem a oportunidade de falar sobre os sentimentos, de ouvir a criança, de ouvir o adolescente. E olha, a oportunidade novamente de nos reeducarmos, né? Incentive a leitura, o estudo. Isso é incentivo, é estímulo. Introduza valores espirituais. Ore pelos e com os seus filhos. Educar é formar espíritos imortais para o bem. Espírito é imortal. Vamos formar para o bem? Vamos colaborar para isso, né? A era digital passa. Muda. Vão vir outras coisas que a gente até não tem nem noção que vai vir. Se lá no começo, né, me falasse assim que a gente teria internet, WhatsApp, queria passar uma imagem lá do outro lado do mundo, uns anos atrás a gente fala assim, não, isso é mentira, não, isso é ilusão. E nós não estamos aqui? Então, quantas coisas virão ainda? E que eu falei antes, né? Que já existe no plano espiritual, mas que vai chegar. Mas o espírito, ele continua, e ele vai passando, e vai assimilando tudo isso. Mas o que é preciso assimilar para o bem de si mesmo e para o bem dos demais, né? Então, isso que a gente tem que ver. Como é que eu estou conduzindo essas crianças? Um espírito imortal em fase de reeducação, porque não é um espírito novo. Esse é o dilema. Mudamos a perspectiva de controlar o tempo de tela para guiar o espírito. A diferença com a doutrina espírita é essa. Não estou preocupada em controlar a tela, mas em guiar um espírito, que é muito maior, né? Eu completo uma frase que eu aprendi também na pedagogia, que é o seguinte: quem ensina tem o dever de corrigir. E a oportunidade que eu tenho de ensinar ao outro é a oportunidade também que eu tenho de aprender. Isso é muito importante. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, gente, é uma oportunidade da gente amar, buscar instrução e poder educar. Olha esse vídeo, vamos ver se ele vai tocar. O que os japoneses têm feito? Não sei como é que está o som aqui. O vídeo é o seguinte: a poderosa técnica japonesa para acalmar as crianças. É uma experiência que eles têm feito, né? Para tirar um pouco da tela. Eles pegam esses blocos, ele vai escrever aqui. No país de alta tecnologia, eles jogam madeira nas crianças, uma madeira especial e perfumada do Japão. Hinoki, a madeira perfumada que acalma, cura. Enquanto o mundo acelera, essas crianças aprendem a respirar. Talvez o que falta na nossa vida atual seja voltar a respirar, sem telas, sem pressa, sem tablet, nem celular. E as crianças montam, criam, apenas madeira, presença. Olha lá que depois elas organizam tudo, se confraternizam. E a alegria de brincar. Criança gosta de brincar. Vocês não têm noção como criança gosta de brincar, não é mesmo? E aí, antes da gente passar para a segunda parte, tem um livro na livraria chamado Game Over, né? Do Adeilson Salles, pelo Espírito Luiz Sérgio. Esse livro nos fala dos bastidores espirituais, dos jogos violentos, das consequências negativas do excesso de liberdade que crianças e jovens encontram ao acessarem o mundo espiritual e muitas outras situações de risco a que ficam expostos diariamente. É um livro que vale a pena demais. Se você tem adolescente, crianças, se não tem também, vale a pena. Vale a pena presentear. Cada capítulo é uma história. E ali a espiritualidade tem mostrado crianças, adolescentes que ficam na tela, como a espiritualidade está agindo com essas crianças, né? Como têm sido as influências. Então é um livro que vale muito a pena, tem na livraria aqui da comunidade, tá bom?
Então agora, a gente poderia ficar aqui falando um tempão sobre esse tema, né? Mas mais do que falar, é hora da gente praticar um pouco mais. Então vou pedir agora para que todos fechem os olhos. Feche um instante os olhos. Põe uma música para a gente. Fechamos os olhos do mundo e abramos os olhos da alma. Naquela noite, enquanto o corpo repousava, o espírito despertou para uma jornada de cura. Senti-me envolvido por uma luz suave. Presenças amorosas me amparavam. Mentores espirituais, amigos do plano maior, que caminham conosco mesmo quando não os vemos. Uma voz cheia de paz me disse: hoje você fará um reencontro importante. Fui conduzida a um jardim espiritual. Ali, tudo era harmonia. As flores pareciam emitir luz e o ar era como um cântico silencioso. No centro daquele lugar, uma criança estava sentada sozinha, pequena, silenciosa e profundamente conhecida. Meu coração reconheceu. Era eu mesmo, a criança que fui um dia. Um dos mentores falou com ternura: esta é a parte de você que precisou se calar para que você sobrevivesse no mundo. Aproximei-me. Por que você está aqui? Eu perguntei. Ela levantou os olhos e respondeu: porque você teve que crescer antes da hora e me deixou guardada para não sentir dor. Naquele instante, compreendi. Nenhuma dor da infância se perde. Nenhuma lágrima é esquecida no plano espiritual. O mentor então disse: tudo aquilo que não foi acolhido aguarda o momento do amor. Ajoelhei-me diante daquela criança. Me perdoa por ter te esquecido? Ela abriu os braços e quando o abracei, uma luz profunda envolveu meu espírito. Senti que antigas tristezas se dissolviam, como sombras ao nascer do sol. O mentor falou novamente: quando o ser humano acolhe sua criança interior, ele se torna inteiro. E aquela criança agora em paz, fundiu-se em mim. Ao despertar, o mundo era o mesmo, mas eu não. Porque dentro de mim havia mais leveza, mais alegria e mais amor. Que também nós, nessa noite, possamos permitir que o Cristo e os bons espíritos resgatem aquilo que ficou ferido em nossa alma. E que a criança que fomos volte a viver em nós na forma de esperança, pureza e fé. Que assim seja. Que a espiritualidade amiga fluidifique as águas aqui trazidas. Que olhem e vibre pelos nomes colocados no livro de vibrações. E eu convido a todos a fazer a prece que o nosso Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Só recordando, gente, que estamos precisando de doações para as nossas cestas básicas, para que elas sejam levadas a tantos e tantos, que precisam. Uma semana de muita paz, de muita luz, e com essa chuvinha que é uma bênção,
Obrigada.